Concordância. Vamos resolver uma questão do IDECAN 2017, aplicada a Sejuque, Rio Grande do Norte. Existem palavras que possuem regras diferentes quanto à concordância de acordo com a classe gramatical a qual pertencem, como ocorre com o termo meio em implica reconhecer que somos meio cegos. A concordância gramatical só não está correta em... Então vamos atrás de um erro. Letra A. A despesa com este projeto está cada vez mais caro. Não havia tal provisão. Para você que lê com todos os cuidados, tem que olhar para a palavra caro. Será que é caro ou cara? Na letra B de bola, digo que aquelas pessoas são bastante cuidadosas em relação ao trabalho que executam cotidianamente. E a preocupação é com a palavra bastante. As bancas não sublinham, não destacam. É um problema de quem está treinando concordância e saber, por exemplo, que a palavra bastante é campeã de provas de concursos e vestibulares. Na letra C foi um evento em que conheci bastante ou bastantes pessoas cujo contato foi providencial para futuros planejamentos. Então, em cada letra, você vai identificando onde pode estar a incorreção, a concordância inadequada. E na letra D, nunca disse que tal trabalho custaria barato. Será que é barato? Pelo contrário, exige disponibilidade para grandes investimentos. E aí a pergunta é, em cada letra, o foco de uma palavra. Na letra A, a palavra caro. Na letra B, bastante. Na letra C, bastantes, no plural. E na letra D, barato. É concordância previsível. Por quê? Porque as bancas valorizam muito. Quem tirou essas dúvidas a respeito de muito, pouco, bastante, mais, menos, caro, barato, meio, são palavras previsíveis em provas de língua portuguesa. Se você ficou com a letra A, pronto, você já está de parabéns. A despesa está cada vez mais cara. Não cabe aqui a palavra caro. Mas o objetivo da aula é discutir com você como é que se emprega corretamente barato e caro, palavras do dia a dia e por isso mesmo muito presentes em provas de língua portuguesa. Vamos lá. Quando você lê a despesa está caro, não sei, parece até que o brasileiro nem comete esse erro na fala. Por quê? Porque você tem despesa, cara, despesa substantivo, cara naturalmente no papel de adjetivo. Olha os componentes desta frase, desta oração. A despesa é o artigo mais o substantivo, fazendo o papel de sujeito, coisa que você dá conta de deduzir. O verbo está, famoso verbo de ligação nesta frase. Então a palavra cara é adjetivo, está fazendo o papel de predicativo do sujeito. Nada mais natural do que fazer concordância do predicativo com o próprio sujeito. A pergunta é, vai ser sempre assim? Resposta, não, porque essa lógica só ocorre com os verbos de ligação. Então, se você usar a palavra caro ou a palavra barato numa frase com verbo de ligação, teremos a concordância da palavra com o predicativo. Teremos a concordância da palavra, que é predicativo, com o próprio sujeito. Portanto, vão ser tratadas como adjetivos. Se o verbo não for de ligação, naturalmente as palavras serão tratadas como advérbio. E aí advérbio, compreenda bem, são palavras, ou advérbio é palavra invariável. Então vamos insistir, ainda com barato e caro. Os móveis estão caros ou os móveis estão caros? Acho que é do dia a dia. Todos nós ficamos com a segunda frase. Mas qual é o motivo? Os móveis é artigo mais substantivo, fazendo papel de sujeito. O verbo é de ligação. Então, quando essa dupla ocorre, sujeito, verbo de ligação, a palavra caro é adjetivo. Naturalmente, é o predicativo do sujeito. Então, móveis caros. A concordância normal do adjetivo com o substantivo. Ou ainda, do predicativo do sujeito com o sujeito. Tranquilo até aí?
Mas se fizermos a frase usando o verbo custar, que não é de ligação, um alerta interessante a respeito do verbo custar é que em nenhum momento ele será tratado como verbo de ligação. Então, quando você lê que os móveis custam caros, não sei, parece que até o ouvido estranha muito que os móveis custam caros. Naturalmente, os móveis custam caro. Por que agora não foi para o plural? Continuamos com artigo mais substantivo fazendo papel de sujeito. Então, essa parte não mudou. O que mudou de verdade foi o verbo, que agora é intransitivo. E sendo o verbo intransitivo, a palavra caro vira advérbio, e advérbio é palavra invariável, a função de adjunto adverbial. Você não pode fazer concordância do advérbio com o substantivo, que é uma concordância absurda, sempre foi proibida. Percebeu? Então vamos insistir numa outra frase. Vendeu barata a casa ou vendeu barato a casa? Onde está o segredo? Temos de concordar com casa? Quem nos dá essa segurança? É o verbo. Você está olhando para um verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto vem acompanhado do objeto direto. Acontece que empregar caro, barato, dentro de uma frase em que o verbo é transitivo direto, tanto caro quanto barato serão tratados como advérbios. E advérbio é palavra invariável. Dentro do contexto é um adjunto adverbial. Então não interessa a ordem, vendeu barato a casa ou vendeu a casa barato, você tem mesmo barato na condição de palavra invariável, está fazendo o papel de advérbio. Pronto, você pode fazer um esquema assim. Se você tem o verbo comprar, o verbo vender, alugar, custar, são verbos muito comuns no dia a dia associados a barato e caro. Portanto, você tem verbos que não são verbos de ligação. Então, a palavra caro e a palavra barato serão advérbios e, portanto, invariáveis. É assim que você deve pensar, é isso que você deve aplicar no momento de ler frases com barato e caro. Olha a outra lógica. Se barato e caro estiverem associados a ser, estar, ficar, parecer, que são famosos verbos de ligação, então você tem caro, cara, caros e caras, e você tem barato, barata, baratos e baratas. Ou seja, você tem essas palavras fazendo papel de adjetivo, e lembra o que é adjetivo? É sempre uma palavra variável. Então essa é a lógica de leitura na hora de decidir a concordância de barato e caro. Tranquilo, não é? Então vamos discutir uma outra palavra cobrada no texto ou cobrado na questão da prova. É a palavra bastante. As pessoas são bastante cuidadosas. Será que falamos assim no dia a dia? As pessoas são muito cuidadosas. Eu acho que um dos segredos é esse, trocar a palavra bastante pela palavra muito, para você sentir se ela tem de ser usada no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Qualquer criança diria as pessoas são muito cuidadosas. Não há a lógica de pessoas muitas cuidadosas, é uma lógica forçada. Então agora você emprega a palavra bastante, as pessoas são bastante cuidadosas. Qual é o contexto? Ou a morfossintaxe da frase. As pessoas, artigo mais substantivo no papel sintático de sujeito. O verbo ser, você o conhece muito bem, VL, verbo de ligação. A palavra cuidadosas, concordando com pessoas, pessoas cuidadosas, é o adjetivo, é o predicativo do sujeito. Portanto, concordância legítima, normal, correta, sem problema nenhum. E o bastante, olhe bem para ele, está se relacionando com cuidadosas. Quando eu digo que as pessoas são cuidadosas, naturalmente é uma frase genérica. Não se aponta se são muito, pouco, bastante, demais. Ao empregar essas palavras, a relação da palavra se dá com o adjetivo. E quem se relaciona com o adjetivo é o advérbio. No contexto, um adjunto adverbial de intensidade. Bem, às vezes você decorou que a palavra bastante não vai para o plural. É engano, ela vai. Por que que vai?
Ela vai porque ela depende da relação com as outras palavras da frase. Leia agora. As pessoas têm bastante afazeres e as pessoas têm muitos afazeres. Você pode ter dúvida a respeito da palavra bastante, mas não tem a respeito da palavra muitos. Nesse caso, tem que concordar com afazeres. Então, conscientize-se, as pessoas têm bastantes afazeres. Uma coisa boa para descobrir antes de enfrentar uma prova de língua portuguesa é que a palavra bastante vai sim para o plural quando se relaciona com um substantivo. Vamos ver as relações morfossintáticas? Artigo mais substantivo, fazendo papel de sujeito. O verbo ter transitivo direto, as pessoas têm algo, e olhe bem quem é o algo. Tem afazeres, mesma coisa que tem tarefas, tem compromissos. Portanto, você está olhando para um substantivo na função sintática de objeto direto. Mas sabe qual é a descoberta? É a relação da palavra bastantes. Ela se dá com pessoas, com o verbo ou com afazeres. Isso você percebe sentindo a frase, entendendo-a melhor. Quando você diz que as pessoas têm afazeres, é a frase genérica. Quando diz que tem bastantes afazeres, você aumentou a quantidade de afazeres. Portanto, você está com bastantes relacionando-se com o substantivo. Não é advérbio, nunca foi. É um pronome definido fazendo o papel de adjunto adnominal. Acho que essa consciência da relação de uma palavra com outra é que é a sintaxe da língua, e quando você começa a entender esse processo, aí o português fica muito fácil para você. Vamos insistir com a palavra bastante numa outra situação. As pessoas já sofreram bastantes ou as pessoas já sofreram muito? Muito. No masculino, no singular. Você agora está diante de uma relação entre o muito ou bastante e o verbo sofrer. Portanto, o correto é as pessoas já sofreram bastante. O S agora é proibido. Vamos à morfossintaxe? Artigo mais substantivo fazendo papel de sujeito. O já eu nem coloquei aqui, você já sabe que é advérbio, é uma classe bem fixa. O sofrer é verbo intransitivo e qual é a relação do bastante? É com o verbo. Se é com a ideia verbal, é advérbio e, portanto, fazendo o papel de adjunto adverbial de intensidade. O que você aprendeu, deduziu para o bastante, vale para o muito, para o pouco, para o mais, para o menos, para o demais. São palavras especiais da língua que ficam variando de classe gramatical de acordo com o contexto. Não é uma variação muito vertiginosa, é a variação entre advérbios de intensidade e pronome indefinido.